E para completar o tempo que nós temos, no capítulo e versículo que nós lemos ali no nosso devocional, que é em Mateus 5, nós fomos até o versículo 12. Mas se nós andarmos um pouco mais, sobre os versículos 13 ao 16, no mesmo sermão da montanha, Deus vai falar sobre vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Glórias a Deus. E nesse texto, que é um texto muito conhecido da igreja, da amada igreja, Jesus vai fazendo alguns apontamentos sobre o que é o sal, para que serve o sal, ele vai dizendo que o sal não pode perder o sabor, porque se ele perder o sabor, de nada mais serve. E aí ele vai fazendo analogia a não ser pisado pelos homens, porque naquela região do Mar Morto, até os dias de hoje, ali é feita a captação de muito sal, do sal virgem, o sal que é utilizado na toda aquela região ali. E na época de Jesus também era feito da mesma forma. E Jesus está dizendo que algum tipo de sal, quando se mistura com terra, e ele vai perdendo a sua propriedade, ele só serve para ser jogado na própria terra. Mas sendo que a gente sabe que não se joga sal em sal, mesmo que ele tenha perdido algumas das suas propriedades, não se joga sal na terra. Mas por que Jesus falou isso? Certamente, alguns teólogos dizem que certamente por conta que até hoje é feito, se joga sal em períodos de neve, para que, por conta da questão química, o sal venha derreter a neve. E na época de Jerusalém, a gente sabe que ali em Jerusalém, nos períodos de inverno, é muito inverno, ali no Monte Hebron, muita neve, e esse tipo de situação também era feito. Então jogava-se sal na neve para derreter a neve mais rapidamente. E Jesus vai dando essa explicação, dizendo sobre o sal, e vai dando as suas propriedades, dizendo que o sal serve para salgar, que o sal serve para inibir a decomposição, e ele vai dando e mostrando para aquele povo sobre o princípio. Jesus eu acho tremendo porque Jesus ele fala de maneira simples, aquilo que o povo precisava escutar e aquilo que o povo sabia, era conhecimento popular. Então Jesus não usa metáforas diferentes, não, ele usa metáforas simples, para que adentre o coração mais rapidamente daquele povo. E ele falou sobre essa linguagem de sal, falando sobre perder a sua propriedade, perder o seu gosto, perder a sua função e nada mais ser jogado. Mas também fala sobre a luz do mundo. E eu acho interessante quando Jesus fala sobre a luz do mundo, porque quando você vai ler João 10 em diante, o próprio Jesus, ele dá algumas definições sobre ele mesmo. Eu acho muito interessante isso. João 10 em diante, o próprio Jesus, você vai perceber, ele dá algumas definições, se eu não me engano, são 7 definições. E ele vai dizendo, olha, eu sou o pão da vida. É Jesus falando, eu sou o pão da vida. Olha que coisa tremenda. Mais na frente ele fala, eu sou a porta. Eu mencionei aqui mais cedo que Jesus era a porta, a única porta que entra no reino de Deus. Isso é bíblico, o próprio Jesus afirmou isso. Jesus também falou em João 10, que eu sou o bom pastor. Olha que coisa tremenda, eu sou o bom pastor. E ele vai dizendo, olha, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e verdadeiramente ele cumpriu a sua palavra. Como um bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas, somos nós, eu e você. Mas na frente ele vai falando, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele vai falando sobre isso. Mais na frente ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o próprio Jesus falando. Definições dele sobre ele mesmo. Mais na frente ele diz, eu sou a videira verdadeira. Glória a Deus. E aqueles que... eu acho interessante que cada definição dessa, Jesus traz uma aplicação. Na questão da videira, ele diz, aquele que foi enxertado na videira verdadeira. Tremendo os ensinamentos que falam sobre isso. Mas mais na frente ele diz, eu sou a luz do mundo. E é aqui que eu queria falar. De todas as definições que Jesus dá de si mesmo,
a única definição que ele compartilha conosco é ser a luz do mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo, mas ele diz também, vós sois a luz do mundo. Como pode o próprio Jesus ser a luz e nós sermos a luz também? Se nós sabemos através da palavra de Deus que em nós mesmos nós não temos luz nenhuma. A analogia que eu faço esta manhã, para você que está nos ouvindo, está nos assistindo aqui no canal da D Rio Largo, é a seguinte: é a mesma analogia do sol e a lua. A lua, ela não tem brilho, mas à noite ela reflete o seu brilho. Mas por quê? Porque ela recebe o brilho do sol. Assim somos nós. Nós não somos a luz por si próprio. Nós refletimos a luz que vem do quê? Do sol da justiça, que é o próprio Jesus. Então o próprio Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Ele é o sol da justiça. E a luz dele, quando bate em nós, ela reflete para o mundo. E aí sim nós podemos dizer que nós também somos a luz do mundo. Você sozinho não é ninguém. Mas você, quando recebe a luz do sol da justiça, preste atenção, minha amada, que está ouvindo esta manhã, meu amado, quando você recebe a luz que vem do próprio Jesus, glórias a Deus, você começa a refletir no mundo de escuridão, você passa a ser a diferença. Você passa a ser a luz que é colocada no alqueire, na parte mais alta, e todos que estão na escuridão estão vendo, e vão seguir através da sua e da minha vida. Glórias a Deus. Este é o sermão da montanha, é o sermão do monte, glória a Deus. Jesus ele vai dar várias aplicações, nós só paramos aqui no versículo 16, mas Deus vai falando grandes coisas através dessa ministração. Glória a Deus. Então, você, meu amado ouvinte, que está conectado no programa Louvor e Palavra, fique certo que se a luz de Cristo refletir em você, glória a Deus, você vai refletir no mundo a verdadeira luz que leva ao reino dos céus. Glórias a Deus. Então, que esta manhã, aleluia, se você está sentindo essa chama, está querendo ser a luz, está sentindo que você não mais ilumina ninguém, mas precisa mais uma vez, aleluia, receber da luz que é Cristo. Glória a Deus. Coloca aqui no chat, eu aceito a Jesus, eu quero ser a luz. Glórias a Deus. Muitas vezes a gente não entende como é que nós cristãos, com os princípios acertados, baseados na palavra de Deus, a gente não consegue influenciar ninguém. Tem alguma coisa errada, você precisa receber a luz do sol da justiça, aleluia, porque se você não estiver recebendo essa luz, você não vai iluminar ninguém, nem a si mesmo, glória a Deus, e vai ficar como aquela outra parábola, uma dracma perdida dentro da casa do Pai, glórias a Deus. Então, nesta manhã, tudo que foi ministrado, tudo que foi aqui louvado, para a honra e glória do Senhor Jesus, teve um só objetivo, fazer você entender que você é a luz desse mundo. Glória a Deus. Você conectado com Jesus. Glórias a Deus. Você muda a vida de muitos. Glória a Deus. Basta colocar aqui no chat, eu aceito a Jesus. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus.